Excelentíssima senhora ministra-presidente Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro-relator Luiz Roberto Barroso, na pessoa de vossas excelências, saúdo todos os integrantes deste egrégio Supremo Tribunal Federal e antecipadamente agradeço a atenção de vossas excelências à presente sustentação oral. Eu represento aqui o amicus curiae Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, e nessa condição venho respeitosamente pedir a improcedência da ADI 5510 proposta pelo senhor Procurador-Geral da República. A Lei Complementar Estadual 131 de 2010 reestruturou a carreira do agente fiscal, que passou a ser denominado auditor fiscal. A inicial sustenta que dois artigos desta lei, o artigo 150 e o artigo 156, teriam realizado provimento derivado de cargos públicos, isto é, teriam investido servidores em carreira diversa da carreira de origem, sem concurso público. E isso, excelências, definitivamente não ocorreu. Eu preciso fazer um retrospecto para dizer que os agentes fiscais estavam organizados em carreira desde 1978, por meio da Lei Estadual 7.051. E essa lei previa 4 classes, os AF4, os AF3, os AF2 e os AF1. Os AF4 era uma classe em extinção e o ingresso na carreira se dava pelo AF3 sempre por concurso público. E após, preenchidos os requisitos de lei, eram galgadas as classes AF2 e AF1. A escolaridade exigida para o ingresso como AF3 era o 2º grau completo, o que correspondia à realidade do Brasil de 45 anos atrás, em que cursos de nível superior não eram difundidos como hoje. Veja-se, por exemplo, que somente em 2010 a Lei 12.249 passou a exigir o curso de bacharel em ciência contábil para inscrição no Conselho de Contabilidade. E ao longo dessas décadas, foram estes agentes fiscais, admitidos por concurso público, que no Paraná exerceram com exclusividade as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização que compõem toda a atividade da administração fazendária estadual, sendo responsáveis por toda a arrecadação do Estado nesse período. Nos anos 2000, surge a necessidade de reestruturar essa carreira, como fruto da natural evolução da administração tributária, reestruturação essa que ocorreu pela Lei Complementar 92 de 2002 e após pela Lei Complementar 131 de 2010, objeto dessa lei. A inicial sustenta que a lei teria efetivado o provimento derivado de cargos públicos sem aprovação em concurso público, ao transpor para o cargo de auditor fiscal os ocupantes dos cargos de agente fiscal 2, 3 e 4, com atribuições e grau de escolaridade inferior. Mas, excelências, a Lei 131 de 2010 não criou nenhum cargo, nem propiciou o aproveitamento de servidores de outras carreiras. Prova disso é que há absoluta identidade entre a quantidade de servidores que eram agentes fiscais e que, com o advento da Lei Complementar 131 de 2010, passaram a ser denominados auditores fiscais. Isso está na peça 69 desses autos e constitui uma evidência material de que nenhum servidor de outra carreira ingressou na qualidade de auditor fiscal, senão os agentes fiscais que já exerciam, como eu disse, as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização com exclusividade. O que houve foi apenas a reestruturação da carreira de agente fiscal, que passa a ser denominado auditor fiscal, isso nos termos literais do artigo 1º da Lei 131 de 2010. Uma mudança de nomenclatura do cargo, tanto que, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único dessa mesma lei, abro aspas, o auditor fiscal possui as atribuições e as competências exclusivas anteriormente exercidas pelo agente fiscal, independentemente da nova denominação do cargo. Assim, não houve transposição de cargos públicos, não houve investidura ou provimento de servidor em carreira diversa e, consequentemente, não houve violação à súmula vinculante 43. Houve apenas e tão somente a reestruturação da carreira de agente fiscal pré-existente, o que é absolutamente legítimo, dada a prerrogativa de auto-organização conferida pela Constituição aos Estados, isso está lá no artigo 25, e também, além de legítimo, necessário para a modernização e aprimoramento da administração tributária. E eu passo agora a tratar da questão da escolaridade. O fato da lei antiga, da lei de 78,
exigiu nível médio para ingresso na carreira e a lei nova passar a exigir o nível superior para os futuros concursos, também não configura nenhuma inconstitucionalidade. O estabelecimento da exigência de curso superior completo para os futuros auditores fiscais, a serem nomeados após o advento da nova lei, como fruto da profissionalização do serviço público, não retira dos integrantes antigos da carreira a condição de auditor. É lícito ao Estado, para e passo à evolução do país e da sociedade, ampliar os requisitos para ingresso em carreira já existente, como recentemente decidiu esse Supremo Tribunal Federal na ADI 7081 da Bahia, de relatoria do ministro Edson Fachin. Disse Sua Excelência no acordo: essa corte já se pronunciou acerca da constitucionalidade da exigência de nível superior para cargos que anteriormente tinham nível médio como requisito de escolaridade, pois trata-se de reestruturação da administração e não provimento derivado por ascensão. Solução diversa configuraria flagrante inconstitucionalidade, como decidiu a ministra Carmen Lúcia na ADI 4303 do Rio Grande do Norte, né? Porque diz ela, né, ter duas pessoas ocupando os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, ganhando desigualmente, porque quando um fez concurso não se exigia nível superior, significaria inobservância do princípio da isonomia, vedada no ordenamento jurídico pátrio. No mesmo sentido, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ADI 4233 da Bahia, decidiu: a exigência de curso superior para os novos candidatos ao cargo de agente de tributos estaduais configura a simples reestruturação da administração tributária estadual, fundada na competência do Estado para organizar seus órgãos e estabelecer o regime aplicável aos seus servidores, da qual não decorre, em linha de princípio, qualquer inconstitucionalidade. Portanto, senhores ministros, o que se pede é o julgamento de improcedência da presente ADI, e eu corroboro esse pedido, rememorando o fato de que em 2016 a liminar foi indeferida, né? O Estado do Paraná, a Assembleia Legislativa e a Advocacia Geral da União manifestaram-se de modo extremamente fundamentado pela improcedência da ADI, e a manifestação dos sindicatos dos auditores fiscais foi corroborada pela juntada de dois pareceres jurídicos dos professores Maria Silvia Zanella de Pietro e do professor Gustavo Binemboim, que após o minucioso exame da legislação e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, concluíram pela improcedência da ADI. Então, o pedido que se faz é de improcedência da ação, e caso remotamente não seja acolhido esse pedido, subsidiariamente o que se pede é a modulação dos efeitos de eventual declaração de inconstitucionalidade. Isso porque, senhores ministros, desde o advento da Lei 92 de 2002, posteriormente substituída pela Lei 131 de 2010, os agentes fiscais da Receita Estadual do Estado do Paraná passaram a ser denominados auditores fiscais. Já se vão 21 anos. E, consoante o ofício da Receita Estadual que instrui os autos, isso está lá na peça 68, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 150, em termos práticos, faria com que aproximadamente 83% do quadro de auditores hoje existente retornasse à condição de agente fiscal. Isso inviabilizaria a administração tributária do Estado do Paraná, pois restariam poucos servidores para desempenhar as competências privativas de auditor fiscal, como o lançamento tributário. E para além da absoluta falta de auditor fiscal nos quadros do Estado do Paraná, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 150 traria para o Estado um contingente de 456 agentes fiscais que, com a revogação da Lei de 78, ficariam sem atribuições e sem regime jurídico, representando um ônus imenso para o Estado, o que fere o princípio da eficiência. Nesses casos, a jurisprudência tem admitido a modulação dos efeitos para preservar as situações já constituídas. Eu menciono dois casos, o primeiro dele é a ADI 6355 de Pernambuco, né, em que se considerou na modulação de efeitos que as normas impugnadas vigoravam desde 2008, né, que servidores foram promovidos ao cargo de auditor fiscal, que praticaram atos nessa condição, que se aposentaram, né, e aí então o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da segurança jurídica e da confiança, promoveu a modulação,
a fim de preservar as promoções concedidas e, por consequência, os atos administrativos praticados por esses servidores até a publicação do acórdão. E na DI 3199 do Mato Grosso, né, também foi considerado que a norma vigorou por mais de 18 anos com presunção formal de constitucionalidade, o que é o caso aqui também, né, e a atribuição de efeitos retroativos promoveria um ônus excessível e indesejável aos servidores públicos que, com base nas normas impugnadas, né, enfim, exerceram as suas atribuições ao longo de décadas, né? Então, neste caso, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos, né, para preservar as situações jurídicas já consolidadas desses servidores. E é o que se pede no presente caso, né? Em primeiro lugar, o julgamento de improcedência e, subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de improcedência, que, com fundamento no artigo 27 da Lei 9868/99, module-se os efeitos para que eventual declaração de inconstitucionalidade tenha efeitos ex nunc e não atinja os agentes fiscais que, por ocasião da entrada em vigor tanto da Lei 92 de 2002 quanto da Lei 131 de 2010, foram enquadrados como auditores fiscais segundo a correlação estabelecida nos artigos 150 e 156, mantendo-se rígido esse enquadramento e mantendo-se rígida a situação jurídica desses servidores, que já está, como mencionei, consolidada há mais de 2 décadas. É o que se pede, agradecendo uma vez mais a atenção. Muito obrigado.